Aplaude ao Senhor aí, grande bênção, porque essa música, esse louvor, vai trazer libertação a você. Tem dias que as frequências da sua mente, elas não te levam a lugar nenhum, mas um louvor sempre vai te levar a Deus. Um louvor sempre vai te levar ao altar. Por isso, o Senhor quer colocar o louvor nos seus lábios. Nós estamos aqui nas madrugadas, 6 da manhã, Raul já está aqui louvando ao Senhor e colocando esse louvor para a nossa disposição, porque Ele deseja que você viva essa marca de vitória. Muito bem, nós estamos no nosso jejum. Eu quero você jejuando, hein? Está jejuando hoje? Jejuou água na segunda? Ai, que vontade, aquele suco, queria botar até açúcar, né? Ai, suco doce, uau! Terça-feira, jejuou o suco. Ai, que vontade, aquela laranjinha. Quarta-feira, refrigerante. Ai, uma coquinha. Hoje, ai, não posso tomar café. Olha, sempre vai ter uma voz contrária à tua consagração. E você resistindo ao que é contrário, você vai avançar naquilo que é do Senhor. O Senhor quer colocar você à marca dessa vitória. E nós estamos então vencendo os sentimentos para governar. Por que você vai governar? Onde está te atacando? Essa área aqui é a área dos sentimentos. Estômago, rim, intestino. Quem nunca sentiu o famoso friozinho na barriga? Ai, vou passar por isso. Ai, vontade de ir no banheiro. Ai, deu diarreia. Ai, deu uma dor no estômago. Ai, bateu aqui. Ai, eu vi aquilo. Até gelei. E isso, aquilo. E o que a palavra diz? Que você vai cingir com a verdade e com a justiça. E Deus tem para você uma vitória muito especial hoje. Porque nós estamos derrotando todos os sentimentos contrários, Ali, abandono, culpa, fuga. Hoje um dos campeões, engano. O que é você combater esse engano? Então a hora do mestre hoje vai falar sobre você ter essa vitória. O sentimento do engano. O nosso texto base sempre tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como que Jesus pôde enfrentar o engano? E como que você, na sua vida, vai enfrentar o engano e não deixar esse sentimento contrário à verdade? Porque a verdade vai libertar e o engano vai enganar. É o que eu acabei de dizer. Por que você ficou desiludido? Porque você ficou iludido. A toda ilusão corresponde uma desilusão. É quase que uma lei de Coulomb. Matéria atrai matéria, razão direta das massas e verso da distância. A toda ilusão corresponde a uma desilusão que é neperiana, é logarítmica. Se você se iludiu no E a X é a tua desilusão. A desilusão, ela vem assim, aquele dia que você fala, o quê? Eu acreditei nisso. Mas o quê? Eu me deixei levar por aquilo. Mas o inimigo quer que você se julgue uma pessoa enganada, mas a simplicidade e a pureza vão governar os que são de Cristo. Ai, mas eu fui me enganar. Ai, porque essa pessoa é simples. A simplicidade é vista na nossa sociedade como algo negativo. Ai, porque ela é pura. A pureza é vista na sociedade como algo negativo. Também esse simplório, essa pessoa aí, essa pureza, o inimigo odeia que você tenha um sentimento de Cristo na tua vida. E ele quer que você seja astuto, que a tua mente seja corrompida, mas a astúcia e a mente corrompida são as características do enganador. A simplicidade e a pureza, elas vão prevalecer na sua vida, por mais que a lógica diga o contrário. Olha o que fala 2 Coríntios capítulo 11, 3. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também será corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Diga comigo, graças a Deus. A simplicidade de Cristo e a pureza de Cristo vão me manter livre do engano. Você tem a simplicidade.
Ah, você vai ser enganado. Não. Você é simples. O simples não é o despojado. O simples é o que tem um foco. Eu estou olhando a Cristo. Onde está Cristo nisso? Cristo é a nossa simplicidade. E Cristo é a nossa pureza. Porque os puros de coração, esses verão a Deus. Olha, pode ter certeza. Quem te enganou nunca está melhor do que você que vive na simplicidade e na pureza. Isso não tem como. Não tem como o enganador estar melhor do que o enganado. Porque ele é enganado naquilo que ele está fazendo. A simplicidade e a pureza vão responder pelos seus melhores resultados. E você não vai se apartar. Não deixa que a mente corrompida e justamente a astúcia, olha, eu vou dar uma volta nessa pessoa. Eu vou enganar, vou falar isso, falar aquilo, e dessa maneira eu vou ganhar uma vantagem. Não é dessa maneira. Mas qual que é o exemplo que nós temos dessa situação? Esse exemplo está em Labão. Labão, ele era o irmão de Rebeca. E quando o servo de Abraão, lá antes da história aí, né, Isaac estava solteiro. Quando o servo de Abraão falou assim, você vai até a minha casa, até a minha terra de volta. Abraão não voltou, mas o servo dele voltou. É a figura de Deus e do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem. Deus está no céu lá. Né? O Espírito Santo vai, o servo de Abraão vai até a casa, até Ur dos Caldeus, até Padã-Arã. Volta ali e diz, olha, você vai escolher uma esposa para o meu filho Isaque, porque ele não vai casar com essas cananeias. Aí ele leva ouro, muitas joias, e ele pede um sinal para Deus. Aquela que servir os camelos, sem eu pedir, essa vai ser aquela que Deus está me dando como um sinal que será a esposa de Isaque. E logo apareceu Rebeca. E ofereceu da água para camelo. Mano, pensa camelo quanto que bebe de água, né? Pensa que o poço não fica no lugar da boca do camelo, né? Ela desceu no poço, subiu do poço, entregou a água, desceu de novo, subiu de novo. O camelo lambeu a língua, quer mais? Desceu de novo, subiu de novo. Quantas vezes ela não fez esse caminho? Mas o servo estava achando maravilhoso. Muitas vezes o seu esforço parece inútil, mas ele é a resposta de um sinal de Deus por uma circunstância que você não sabe. Por isso, se posicione mesmo naquilo que Deus coloca no seu interior. Naquele momento, ele falou assim, você é escolhida. Deu pendente de ouro, deu joia, encheu ela de riqueza. Ela voltou para casa, né? E Labão, o irmão, ao ver as joias de ouro que ela havia recebido na fonte, correu para também obter para si vantagem. Falou assim, se essa minha, meu queridão, falou que vinha, veio, senta aqui na mesa. Se essa condição, se essa pessoa, ela teve essa condição de devolver, imagina só. Labão falou assim, essa minha irmã tapada aí, né, se ela ganhou ouro desse jeito, imagina eu vou chegar nesse cara aqui, eu vou passar um lero nele aqui. Se a minha irmã, que é uma tola, né, ganhou esse ouro, eu vou ganhar muito mais. Isso é a marca do engano. Por quê? Labão queria alimentar a sua ganância, mas o servo de Abraão consagrar o seu propósito. Ele tinha um jejum que estava despojando o enganador. Coisa incrível. Aí eles sentam para comer. Diante dele puseram a comida. Porém ele disse, não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Fala, bom, pode falar o que você quer falar, o que você quer fazer. Ele disse, eu vim buscar uma esposa. Daí falou assim, fica 10 dias por aqui. Daí falou assim, ele queria ganhar um pouco mais em cima dele. Fica 10 dias aqui com a mulher, vai embora agora. Pergunta para ela. Chamaram Rebeca e perguntaram, você vai com esse homem? Ela disse, eu irei. Rebeca rompeu aquele ciclo que o próprio irmão era usurpador na vida dela, querendo ganhar a porção que era dela. Mas olha que coisa impressionante, o seu jejum está despojando o enganador, porque aquele homem disse, eu não vou comer enquanto
o meu propósito não for estabelecido. E tem que ser na sua vida assim. Você vai ter o seu propósito definido pelo Senhor, e por esse propósito definido, você vai ter o seu resultado. Aí os tempos passaram, e Jacó, filho de Isaque, vai lá de volta para Labão. E aí o espírito de Labão, que sempre foi enganador, ele engana Jacó, entregando Lia, a sua esposa, por Raquel. Mas aquele engano foi denunciado, e Deus tinha um propósito do céu superior. Então ele trabalhou 7 anos por Raquel. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Sabe por que ele enganou? Porque ele era enganador. E se você tiver um contato com o enganador sempre vai enganar. É a história do sapo e do escorpião, né? O escorpião falou assim: ô sapo, preciso atravessar a lagoa aqui, encheu, me dá uma carona. O sapo falou assim: tá louco, você vai em cima de mim aqui, você vai me ferroar. Não, se eu te ferroar, eu vou morrer junto, eu preciso ir para o outro lado. Ah, então tá bom, sobe aí. O sapo deu 3 pulos, escorpião. Você me matou? Pois é, não pude resistir. Porque o enganador, ele vai enganar. E você está em aliança com o enganador? Você vai ser enganado? Sabe que você vai ser enganado. Mas existe algo maior do que isso. Existe um propósito superior. E o Senhor estava buscando, naquela situação de Leia e Raquel, produzir o povo de Israel. Então Leia, depois Raquel, Zilpa, Bila, formaram um povo de Israel. Ele amava Raquel. Raquel foi a primeira a morrer. Porque o amor natural, ele não vai produzir o resultado que Deus deseja. Mas Deus está produzindo em você a verdade que vai vencer o engano. E a verdade é, a bênção que está em você não pode ser afetada pelo enganador. O enganador vem, mas você está num propósito superior. Por isso, não fique na amargura do engano, enxergue a perspectiva do propósito. Ah, eu queria a Raquel. Ah, a Raquel trabalha mais 7 anos. Ele trabalhou para Raquel, ele gerou de Raquel, ele gerou de Leia, ele gerou de Bila, ele gerou de Zilpa. E Deus está formando um povo. O propósito de Deus não pode ser enganado. Você carrega um propósito de Deus, o enganador te engana. O propósito ninguém frustra. Quando você carrega o propósito acima de todas as coisas. Por isso, a ação do espírito de engano continuou. E depois, 10 vezes, Labão quis impedir Jacó de prosperar. Mas ele tinha a bênção da primogenitura. Por isso, ele prospera contra o enganador. Declara comigo: eu vou prosperar contra o enganador. Olha, qual é a tua agenda de hoje? Vão tentar te enganar. Essa agenda, porque o espírito de engano não está em todo lugar. Essa é a agenda de hoje. Vão tentar te enganar, mas você vai prosperar. Você não vai deixar que o engano defina a tua vida. Você não vai deixar que o engano faça de você algo que frustre o propósito de Deus. E ele fala assim: vosso pai me tem enganado por 10 vezes mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Olha que coisa impressionante. Mas ele te enganou, não foi mal? Foi mal para ele. O engano é mal para o enganador. E você sofreu engano? Sofri, mas porque eu carrego a bênção. A bênção me protege. Ah, me enganou na mulher, mas Deus quis fazer as 12 tribos. Ah, enganou no salário, mas Deus prosperou. Ele fez um acordo lá com Labão. As ovelhas malhadas são minhas, as ovelhas que não são malhadas são tuas. Pergunta em qualquer rebanho: tem mais malhada ou mais ovelha sem malhar? Ovelha lisa, é muito mais ovelha lisa. Então Labão falou assim: Jacó está tonto, né? Imagina. Ele quer, é só separar então as malhadas das lisas, e nunca mais as malhadas vão minguar, e vai acabar a história dele.
Porque o enganador, ele pensa com a lógica humana. Mas aquele que é do Senhor, ele tem um outro pensamento. Um pensamento vencedor. E você vai viver com o teu pensamento vencedor. E você não vai ser derrotado por esse engano. E qual foi o pensamento vencedor que ele teve? Ele colocou listas naquelas varas. E quando as ovelhas iam realmente ter aí o seu tempo de fecundação, o seu tempo de cobertura, de cria, ele colocava aquelas listas nas águas. E elas, vendo aquelas listas, elas geravam ovelhas malhadas. Oh, mas que biologia é essa? Que genética é essa? É uma genética espiritual. Você vai gerar aquilo que você estiver vendo. Então Jacó aplicou um princípio que era contrário ao que as pessoas pensavam. Mas ele aplicou esse princípio e trouxe uma vitória muito grande. E o seu rebanho prosperou. Tenha na sua vida uma certeza que você tem a bênção. A primogenitura fez com que ele prosperasse contra o enganador. E o enganador, ele vai andar desesperado. Porque ele perde a sua porção. Porque ele perdeu a sua porção, ele acaba sendo denunciado pelo enganado e atrai para si morte e maldição. Olha, você vai ver muito enganador desesperado. Assim foi a vida de Saul. Saul, ele tinha proibido a feitiçaria, mas ao final foi ele que foi consultar a feiticeira. Que coisa terrível, né? Porque ele estava desesperado. E quando a mulher viu Samuel, falou em voz alta: você é Saul, por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. Ele estava desesperado. E você sabe que você que esperou no Senhor vai ser honrado. O desesperado vai continuar no engano e vai ser denunciado. Quando a serpente trouxe esse engano, o Senhor disse à mulher: o que é isso que fizeste? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Ela fez a mulher comer o fruto e ela virou comedora de pó. Ela não era comedora de pó. Ela devia ter até uma serpente que andava, ou até voava, tem serpente voadora. Mas naquele momento, porque ela trouxe esse engano, o engano se voltou contra ela mesma. Ela fez o outro comer, se alimentar daquilo que era o engano. E ela passou a se alimentar da raiz do engano, que é o pó. O homem veio do pó da terra, rastejando sobre o pó e perdendo a sua qualidade. Olha como Deus tem restrições. O engano está limitado, o engano está restringido, e por isso você não vai atrair nem morte nem maldição. E esse Intimidade fala algo interessante. O Senhor que conhece todas as coisas, Ele sabe do enganado, Ele sabe do enganador, Ele sabe da astúcia, Ele sabe da mente corrompida, Ele sabe de todas as coisas que acontecem nesse dia sobre você. Mas olha só que texto incrível. Ele está acima do enganado e do enganador. Está lá em Jó 12,16, na versão King James fala assim: a Deus pertence toda a força e o saber, tanto o enganado quanto o enganador a ele pertence. Ele sabe por que você foi enganado e você se apartou da simplicidade que há em Cristo. Você se apartou da verdade que o Senhor escolheu para você. Porque você se aparta da simplicidade, você é enganado. Mas quando você se mantém nessa simplicidade, nessa pureza, você vai ser preservado. Você vai ter a marca da força e da sabedoria, acima daquilo que tentou enganar você. Por isso, nós vamos orar agora pela tua vida nessa oração da vitória. E você vai derrotar o engano dessas três maneiras. Você não vai reconhecer a fonte que é do outro contra você. Então, de quem era aquela fonte? A fonte era de quem serviu. A fonte era de Rebeca. Labão foi lá, não tinha nada para ele. Você não vai ser enganado tentando achar vantagem na fonte que não é tua. Deus vai abrir uma fonte para você. Não tenta imitar o outro.
a imitação acaba sendo um tipo de engano. Não se engane com o outro. Eu quero imitar o outro, eu quero ser melhor do que o outro. Deus nunca fez ninguém para ser melhor do que ninguém. Deus fez você para ser melhor do que você. Você vai ser hoje melhor do que ontem. Esquece uma comparação do outro. A referência de alguém inspira você a ser melhor para você, não contra alguém. Uma vez eu estava viajando num avião na África do Sul, e eu estava no hebraico, fazendo as minhas contas lá de matrizes, com letras hebraicas. A pessoa falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: isso aqui é hebraico, como tem aqui o código da Bíblia. Ele era da revista Forbes. Ele estava tentando entrevistar quem são os 10 mais ricos. Eu falei: e é só tristeza, porque você não faz os 10 mais felizes, os 10 mais realizados, os 10 mais espirituais, os 10 mais equilibrados. Vai ver na lista dos ricos, né? Os homens mais ricos do mundo tiveram nesse ano que passou divórcios bilionários. Já viraram metade mais ricos, né? Porque o inferno é isso, é só engano. Agora você vai buscar uma verdade, você vai buscar a tua fonte. Na tua fonte ninguém vai te enganar. Você vai se alimentar do teu propósito, da sua bênção, porque a bênção do Senhor, aquele servo de Abraão, enquanto ele não declarou o propósito, ele nem se alimentou. Ele tinha um jejum contra o enganador, protegido das situações de Labão. Então você vai também estar protegido nos seus propósitos, e você vai saber com alegria que o Senhor vai dar ao enganador o seu destino, mas a você a sua preservação. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã, onde nós estamos nos alimentando desse jejum e derrotando o engano em nossa vida. Todo engano que veio na mente das pessoas, fazendo com que elas se apartassem da fonte que o Senhor escolheu para cada uma delas, mas na fonte de Rebeca, onde ela serviu, vai ter a sua recompensa, e na fonte dos teus filhos te servirem hoje, vai existir essa recompensa. Move nessa fonte, move a tua recompensa, move aquilo que o Senhor deu para cada um de nós. Nós queremos viver, nós queremos desfrutar, nós queremos avançar. Vem a tua bênção sobre nós, vem a tua unção que nos faz mais que vencedores, no nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar sobre cada um, Senhor, a marca desta simplicidade, porque tendo a sua fonte, vai saber que carrega a sua bênção, e nós alimentamos esse propósito. Cada filho teu hoje, Senhor, que está disposto a alimentar um propósito da sua verdade, não vai ser derrotado pelo engano. A nossa verdade é levar a tua palavra, a nossa verdade é levar o teu espírito adiante, a nossa verdade é caminhar na tua direção. Que essa verdade prevaleça, e que o teu espírito, de maneira mais que vencedora, nos faça hoje habilitados. Eu quero clamar a cada um que está entendendo este momento, vivendo essa condição, e sabendo que o Senhor vai trazer a paga ao enganador, e a nós o alimento verdadeiro. Traz, Senhor Jesus, denúncia sobre todo enganador, e traz a bênção daquele que tem continuidade. Nós não nos alimentaremos da fonte do enganador, nós estamos preservados pelo Senhor. Todo espírito de Labão está derrotado e denunciado, e nos faça viver a nossa porção de vitória. Oramos, Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.